Olá a todos, sou o professor Henrique Martins Rocha. Dentro de métodos, técnicas e critérios de análise e avaliação de propostas de investimento, vamos falar hoje sobre o payback. A tradução literal do payback é retorno, restituição. É um método que está relacionado a tempo, ou seja, o tempo de retorno de um investimento feito. O tempo de payback é, então, o tempo necessário para que um dispêndio de capital, ou seja, o valor de investimento, seja recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de caixa promovidos pelo investimento. O payback, que também é denominado payback simples, diferenciando de outros tipos de payback, não tem a preocupação com o quanto se recebe como retorno do investimento, e sim quando se recebe de volta o dinheiro investido. O tempo para retorno previsto de um determinado projeto deve ser comparado com um limite estabelecido pela empresa, pelas suas políticas de investimento. Por exemplo, se a empresa estabelece como 3 anos o tempo máximo de retorno de caixa de seus investimentos, qualquer projeto deve mostrar um tempo de payback igual ou menor do que esse tempo. Observem na figura 2 projetos. Fica claro que o projeto da direita provê um retorno maior do que o da esquerda. Ou seja, se a comparação fosse em termos de retorno, de ganho, de rentabilidade, o projeto da direita seria superior ao da esquerda. Mas quando falamos de payback, como eu citei anteriormente, a preocupação não é o quanto se recebe, e sim quando se recebe de volta o dinheiro investido. Desta forma, percebemos que, tanto no projeto da esquerda quanto no projeto da direita, o retorno ocorre em 2 anos, ou seja, o investimento de 100, com recebimentos de 50 no primeiro ano e 50 no segundo ano, nos gera um retorno do investimento feito em 2 anos. Ou seja, em termos de payback, os 2 projetos são equivalentes. E observem que se, como citado anteriormente, a política de investimentos da empresa limitasse a 3 anos o tempo de payback, ambos seriam aprovados. Vamos ver agora um outro projeto de investimento para que possamos entender como é o cálculo do tempo de payback para períodos fracionários. Nesse projeto, há um investimento de 100 e retornos de 40 a cada ano. Pois bem, em 2 anos, não recebemos de volta todo o dinheiro investido. Dos 100 investidos, teríamos recebido somente 80. Por outro lado, em 3 anos, teríamos recebido mais do que o dinheiro investido. Então fica claro que o retorno do investimento, o tempo de payback, ocorre entre 2 e 3 anos. Mais especificamente, em 2 anos e meio. Pois, após 2 anos teríamos recebido 80, faltava receber ainda um total de 20, como no ano 3 o recebimento total é de 40, em metade do ano teríamos recebido os 20 restantes. Ou seja, todo o investimento feito teria retornado num período de 2 anos e meio. Nesse projeto, temos mais ou menos a mesma situação. Em 2 anos, não teríamos recebido todo o dinheiro investido, porém, em 3 anos, teríamos recebido mais do que o dinheiro investido. Então, fica claro, novamente, que o tempo de payback está entre 2 e 3 anos. Um valor fracionário que a gente não consegue perceber tão facilmente quanto no exemplo anterior. Como resolver essa situação? Bem, montamos uma tabelinha mostrando os períodos e os lançamentos feitos. Observem que, logo depois, há uma terceira coluna em que nós calculamos o valor acumulado. Ou seja, no tempo 0, houve somente o investimento. No tempo 1, tendo recebido já 36, faltava receber ainda um total de 64. No ano 2 recebemos 37, faltava receber ainda 27 e assim por diante. Observem que
A tabela confirma o que discutimos anteriormente. Até o final do segundo ano não tínhamos recebido todo o dinheiro ainda, e no final do terceiro havíamos recebido mais do que o dinheiro investido. Então fica claro que o tempo de payback está entre 2 e 3 anos. Bem, é uma conta simples. Dividimos 27 por 39, o que nos dá aproximadamente 0,7 ano. 70% do ano, vamos dizer assim. Assim, o nosso tempo de payback é de 2,7 anos. Mais do que 2, menos do que 3, como dissemos anteriormente. Se pegarmos esse 0,7 e multiplicarmos por 12, isso nos dá aproximadamente 8 meses. Ou seja, o tempo de payback é de aproximadamente 2 anos e 8 meses. Se a política de investimentos da empresa nos limitasse a aprovar projetos que tivessem um tempo de payback de no máximo 3 anos, esse projeto deveria ser aceito. Valeu a pena montar a empresa? Quem investe quer retorno. O capital que os sócios aplicaram na empresa tem de ser devolvido pela empresa, tal que, num certo período de tempo, os sócios disponham da empresa e também do capital que utilizaram. Imagine uma empresa que necessitou de um investimento inicial de 50 mil e esteja proporcionando um lucro mensal de 4 mil. Isso significa que os 50 mil investidos serão totalmente recuperados em pouco mais de um ano. Como? Fazemos a conta. O prazo de retorno, o investimento de 50 mil, dividido pelo lucro mensal de 4 mil, nos mostra 12,5 meses. Ou seja, o recebimento de 12 meses e meio cobriria ou pagaria todo o investimento feito de 50 mil.